E aí, pessoal? Ontem aconteceu uma história engraçada de que uma amiga minha ligou pra mim dizendo que a avó dela estava meio agitada, agressiva, estava se comportando de um jeito muito diferente do comportamento que ela tem habitualmente, e ela me perguntou o que é que eu fazia. Então eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre alteração de comportamento no idoso, e aqui a gente precisa fazer uma diferenciação muito importante, certo? Nas doenças psiquiátricas, habitualmente elas se desenvolvem de maneira mais subaguda, de uma maneira mais crônica. Ninguém dorme um dia bem e acorda no outro dia agitado e agressivo, isso sendo de origem psiquiátrica, obviamente, certo? Então entenda que nas doenças psiquiátricas, normalmente o paciente ele vai alterando o comportamento aos poucos, ao longo de dias, ao longo de semanas, às vezes inclusive ao longo de meses. É esse quadro que eu estou chamando aqui de subagudo. Se o seu idoso tem uma alteração de comportamento muito aguda, ele dormiu bem hoje, acordou amanhã deprimido, dormiu bem hoje, acordou amanhã agitado, agressivo, de manhã ele tava bem, de tarde já tá falando um monte de besteira, não sabe o que é que tá falando, não sabe onde é que tá, fica atento a isso, que isso provavelmente não é um quadro psiquiátrico, e minha orientação para você é: leve esse paciente no pronto-socorro o mais rápido possível. Provavelmente ele deve estar num quadro que a gente chama de delirium, certo? Que é um quadro de alteração de comportamento aguda que acontece em idosos. Normalmente é alguma questão clínica, alguma questão física, que por uma série de questões de fragilidade do idoso, essa questão clínica acaba afetando a questão cerebral dele, e ele vai ficando confuso, agitado, muitas vezes agressivo, tem alterações de sono, esse quadro pode flutuar e por aí vai. Então, mais uma vez eu reforço, doença psiquiátrica é essa doença que se desenvolve ao longo de um tempo, esses quadros mais agudos, fica atento que isso provavelmente é uma questão clínica, vá para o pronto-socorro, beleza?